E após mudanças de regra, o país terá o menor número de candidatos a vereador, a prefeito e vereador em 12 anos. Na primeira eleição municipal, desde o surgimento das federações partidárias e após fusões de siglas com presença relevante no Congresso Nacional, o número de candidaturas será menor dos últimos 12 anos. Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral indicam que mais de 455 mil candidatos a prefeito, vice e vereador em todo o país neste ano, uma queda de 18% na comparação com 2020. O que provocou a participação, ou seja, o que provocou aí essa não participação da população na disputa de cargos ao Legislativo e ao Executivo. Nós precisamos entender, precisamos compreender este cenário e para que a gente possa ter esta compreensão, com grande satisfação recebemos aqui no portal RMS News, na hora da verdade, a socióloga Érica Regina, especialista em pesquisa eleitoral. Érica, bom dia por atender o portal RMS News, a hora da verdade. Satisfação imensa. Muito obrigado, porque sabemos que você nos dará uma grande colaboração neste momento. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia que nos ouvem. Então, nós estamos tendo aí uma mudança muito grande, né, nesse cenário, que para mim é bastante positiva, no sentido que você restringe também o número de partidos que podem participar, né? Nós tínhamos uma dança de cadeiras muito grande. E com essas mudanças, que foram pequenas no nível eleitoral, a gente começa a ter um pouco mais de seriedade no processo político partidário aí e nas disputas eleitorais também. Né? Esperamos mais mudanças. Por exemplo, antes nós tínhamos o quê? Por que dessa mudança em nível de eleição proporcional? Antes nós tínhamos, os partidos se unirem em coligações, mas as coligações, elas tinham uma particularidade de que elas eram coligações voláteis, então elas eram efêmeras, elas só se davam durante o período eleitoral. Agora, com essa legislação, que foi a Lei 1086 de 2021, nós conseguimos fazer com que a gente não se una mais em coligação nas eleições proporcionais, mas que a gente se una em federações. As federações fazem com que todos os partidos que façam esse tipo de união durante um período, eles tenham até 4 anos para ficarem juntos. E eles têm também um aspecto de partido único. Isso dá uma maior responsabilidade. E a gente consegue unir dentro dessa federação partidos que tenham mais aspectos incomuns do lado, por exemplo, ideológico. Né? Porque a gente sabe que no nosso país nós temos uma dificuldade muito grande. O voto, ele é um voto pessoal. Ele não é um voto partidário, ele não tem muito essa afeição, por exemplo, as pessoas falam, eu voto, por exemplo, PT, eu voto PL. Ela não sabe quais são realmente os aspectos que regem esses partidos. Então, é muito diferente, por exemplo, do que a gente vê em outros, por exemplo, até mesmo países da América do Sul, como a gente tem aí o Chile, o nosso grande caso que é os Estados Unidos. Sim. Então, nós não temos muito essa fidelidade partidária aqui, né? Agora que o Brasil tem tido um movimento, né? Um movimento que nasceu da direita, da esquerda, pós retomada da democracia em 80, e agora também um movimento de direita que vai acabando dando aspectos mais semelhantes. As pessoas vão entendendo os lados e vão se posicionando. Ô, Érica, então você vê como positivo aquilo que, se a gente fazer um determinado recorte, muitos podem dizer o seguinte, dentro desse cenário demonstra que a população está descrente na política, que não quer participar mais da vida. A gente conhece essa retórica. Você mostra que não. Você mostra que tem uma outra vertente aí. Eu estou equivocado ou estas duas também elas caminham juntas?
Olha, a legislação, ela vem em termos partidários para dar mais seriedade. Nós precisamos dessa seriedade. Realmente, o que você disse, eu a todo momento escuto pessoas. Só no estado de São Paulo, acho que eu escutei mais ou menos cerca de 400 eleitores, no nível qualitativo, para dizer o que pensa a respeito de como é a política na sua cidade, o quanto eles estão. Eles realmente estão muito descrentes, né? Nós temos muita recusa em participar de pesquisas hoje, porque as pessoas desacreditaram. Então, assim, por exemplo, eu estou trabalhando na eleição em São Paulo. Quando você vê um candidato que faz um discurso diferente, aí você tem a retomada da esperança, como houve também quando apareceu o Jair Bolsonaro também nessa política, levando um discurso antissistema, em que faziam com que as pessoas ganhassem mais esperança, né? Então, dessem mais credibilidade para mudanças mais efetivas, porque as promessas são grandes e sempre, mas a gente precisa ver coisas que realmente modifiquem. E isso nos dá muita esperança. Por exemplo, eu fui em cidades que eu tinha ido em projetos há 8 anos atrás. Eu vou falar que a cidade, porque isso é muito benéfico. Quando é para o bem, a gente pode falar. Eu fui em Suzano e vi uma cidade totalmente carente em todos os aspectos. E eu voltei esse ano lá e as pessoas muito felizes e muito tristes porque eu ia perder o candidato que já foi reeleito, então não tem mais o direito de estar lá, e fez mais significativa mudança no nível administrativo, no nível geral da cidade. Então, isso para nós, eu não perco a esperança, né? Que maravilha. Nós estamos conversando, doutor Ézio Vestini, aqui com grande satisfação aqui, viu, Érica? E já digo para você que espero tê-las em outras oportunidades. Já me falaram aí que está encaminhando aí para ela estar na cobertura da apuração com a gente. Vamos ver se isso se concretiza. Vai ser muito bom também poder te ouvir ao longo da apuração no dia das eleições. Nós estamos recebendo uma especialista, a Érica Regina, que é especialista, é socióloga, né? Então tem propriedade para poder fazer a abordagem de todos os sistemas, especialista em pesquisa eleitoral, e ela, como disse, está trabalhando em pesquisa na capital paulista, né, Érica? Na capital paulista, isso. Né? Confirma, né? E nós sabemos... Foi lá uma campanha de um candidato a prefeito lá. Correto. E a Érica já sei de coordenações de campanha que ela teve, inclusive, na cidade de Sorocaba. E naquele momento, quando um candidato ele tinha potencial, segundo se dizia, de ganhar as eleições da prefeitura de Sorocaba, como é o jornal da época que marcou, se eu estiver equivocado, você me corrige, Diário de Sorocaba, acho que publicou na época, né? O jornal Diário de Sorocaba, uma pesquisa feita pela equipe da Érica, doutor Ézio, mostrou que o candidato Renato Amari, à época, que tinha aí todas as possibilidades de ganhar, e as pesquisas apontavam isso, que seria o vencedor nas eleições de 2012, que nós fizemos esse debate na OAB, à época eu mediei com toda a nossa equipe aí de formadores de opinião. A equipe da Érica conseguiu ter a sensibilidade de captar nas ruas esse retrato, esse recorte, e sinalizou que não, que o candidato vencedor seria Antônio Carlos Panunzio. E o Diário de Sorocaba publicou na época essa informação e se confirmou nas urnas. Então temos aí, doutor Ézio, sua pergunta à nossa especialista. Está fechado seu microfone, doutor Ézio, só abrir seu microfone. Boa. Ouvindo a socióloga Érica comentar, a gente percebe que ela transita desde da pesquisa em si, passando até pela observação da mudança que teve com a reforma, pequena reforma eleitoral, chegando até o resultado, né? Que é o que nós estamos vendo agora, diminuições de candidatos, satisfação de alguns munícipes com os seus administradores, que já é resultado de uma peneirada melhor, e isso é a própria população que faz quando elege bem o seu candidato. Então, a minha pergunta para a socióloga, que eu acho que é importante para esta eleição, que é municipal, e é no município que as coisas acontecem, a minha pergunta para ela é: nós podemos crer, e eu até
lembro que a senhora falou que está muito confiante, então eu acredito que a resposta já vai vir mais ou menos nesse sentido. Nós podemos entender que a sociedade a sociedade brasileira, mas no campo municipal, ela está tendo um amadurecimento ou ela ainda compra muito aquilo que é vendido, quer pelas mídias abertas, quer pelas mídias privadas, quer pelas redes sociais? Como é que está o comportamento do povo? Do político a gente já meio que sabe como é que funciona, mas do povo, o povo está conseguindo amadurecer para a sua importância no processo eleitoral, nesse nível municipal, ou ele ainda está muito apegado a um discurso amplo, que às vezes não reflete no seu dia a dia? Muito boa a sua pergunta. Esclarecer que eu sou socióloga, então tenho uma visão um pouco diferente. Eu acredito que talvez um cientista político pudesse dar argumentos diferentes do meu. Eu, com essa sensibilidade que eu tenho para o social, eu vejo que as pessoas, se eu entendi corretamente a tua pergunta, que a população no geral carece de argumentos mais substantivos para poder pensar isso aí, né? Infelizmente, nós não temos um sistema educacional que prepara a pessoa para ela agir até como um cidadão. Então, ela desconhece o alcance das leis, ela desconhece processos eleitorais, para que serve uma Câmara Legislativa, a diferença entre uma Assembleia Legislativa e o Congresso, e ela não sabe o que um senador faz. Então, ela tem um desconhecimento também da articulação entre Executivo e Legislativo e também o Judiciário. Então, nós não somos preparados. A nossa educação ela é muito rasa. Ela precisaria ser uma educação mais profunda, mais, que nos desse mais argumentos para que nós pensássemos a nossa realidade. Então, se eu entendi a tua pergunta, eu acredito que a população ainda precisa desse suporte. Nós temos, ao mesmo tempo que nós temos dentro deste aparelho, nós temos uma capacidade de acessar informações num nível mais profundo e mesmo a facilidade da informação, porque eu sou da época que eu tinha que ir na biblioteca municipal para colher informações através de livros e assim, mesmo na Universidade Federal, nós íamos lá e não tinham muitos livros. E eu voltei recentemente fazer o doutorado, porque eu achei que só o mestrado estava pouco, e aí você tem o quê? Está aqui, ó, a biblioteca nossa está aqui. Então, no Drive, então está na nuvem. Então, a informação é muito acessível hoje. Sim. Só que, infelizmente, nós precisamos melhorar o nível de busca dessa informação. Então, hoje você tem um público que muitas vezes, ao invés de ele se informar, ele fica entretido, né? Que é aquela questão que a gente trabalha na sociologia digital, que é a dopamina que vem em grande nível e ele acaba absorvendo coisas que não fazem pensar, né? Então, precisaríamos ter um sistema educacional que estimulasse as pessoas a procurar informações e que nos desse também esse poder de termos as informações para articularmos a nossa própria caixa de ideias com aquilo que melhor atende aquilo que a gente imagina. Infelizmente, são ideias compradas. E muitas vezes essas ideias compradas não condiz com aquilo que é a necessidade. Então, quando você me pergunta a respeito de localidade, eu, como socióloga, acredito muito na localidade. A nossa mudança vem da nossa localidade. E quando eu faço os meus projetos, que eu também, independente das pesquisas eleitorais, eu tenho um projeto de opinião pública. Então, quando eu entrevisto pessoas para saber como que se molda a opinião pública, como ela se articula, como as pessoas reagem frente aos aspectos, por exemplo, eu levo, às vezes,
casos que chocam pessoas. Então eu pergunto, e aí, como que tá a cidade? A cidade está péssima, falta um monte de coisa. Quem você vai votar? No mesmo candidato que está aí há 4 anos, Exato. entende? Então são coisas assim, você fala, como assim, né? Então como se forma essa opinião pública? Você vê fatos chocantes, você traz escândalos, você traz vários casos que, em outros aspectos, descartariam candidaturas e as pessoas persistem nelas. Então, aí entra o papel do marketing político, aí entra uma série de coisas que, infelizmente, cega aquilo que a nossa população que vive na localidade pode fazer. Porque eu acredito no micro, as coisas partem do micro para o macro, na minha visão. Érica, nós ficaríamos aqui horas e horas conversando. Eu tô vendo o doutor Ézio sorrindo porque é muito bom poder absorver conhecimento com quem conhece com propriedade e nos faz entender esse mundo de tão complexo. Doutor, nosso tempo está estourando já, mas como o senhor fez a pergunta, eu quero só que o senhor faça só o fechamento aí de 15 segundos para a gente poder concluir. Eu provoquei essa pergunta para a nossa querida socióloga Érica, porque ela remete ao que eu comecei a conversar com você e você falou, Oliveira, que vem muita coisa pobre pelas redes sociais. A gente faz uso bom, mas vem muita coisa pobre. E, infelizmente, né, Érica, parece que a sociedade... ela consome mais o que é fácil de consumir, o que é pobre, o que não traz grandeza, o que não faz ela se inserir no que é importante. E eu falo isso em todos os aspectos, agora na questão municipal. Então, concluindo a minha fala, eu acho que você respondeu bem aquilo que retrata o que está acontecendo hoje e que passa, em suma, pela melhoria da educação e instrução do povo sorocabano, do povo paulista, do povo brasileiro. Ô, Érica, quero te agradecer aqui pela sua participação com a gente. Pode ter certeza que após nosso contato aqui, de ter tido o seu telefone, né, nós teremos outros contatos, viu? E agradecer aí a mais a colaboração importantíssima do nosso querido Alberto Cassone, que nos fez chegar até você. Mas posso lhe dizer que por mais de uma década eu ouço o Alberto Cassone falar sobre o seu trabalho, sobre a sua competência, e isso só enriquece a gente, né, doutor Ézio Vestina, por poder recebê-la aqui no portal RMS News. E daí, só para concluir, fechando a nossa inicial, após mudanças de regras, o país terá o menor número de candidatos a prefeito e vereador em 12 anos. Por exemplo, esse assunto que nós estamos falando hoje, agora, é manchete do jornal O Globo, né? Esse que nós pautamos ontem, é manchete hoje do Globo. Então você vê que o assunto tem repercussão nacional e eu pergunto para você agora, só para finalizar em 30 segundos, o porquê isso acontece, sua conclusão, o teu TCC. Então, isso acontece exatamente porque essas mudanças, você não fazer arranjos de coligações para se beneficiar. Então, na eleição proporcional, você arranja, você tem um quociente eleitoral, você tem um quociente partidário, né? Hoje fica difícil aqui explicar, mas essas coisas todas, elas eram feitas matematicamente, por isso se juntavam alguns partidos para se beneficiar disso. Então, a gente fez de uma maneira, então essa lei, ela vem, o Senado coloca ela, para que ela tenha uma distribuição mais igualitária. Por exemplo, na eleição passada, tudo bem que nós tínhamos 20 vagas, temos até hoje, até agora, o final de 2024, 20 vagas para vereadores em Sorocaba. Agora, a partir de 2025, serão 25 vagas, tem 5 a mais. Então, é uma adaptação, porque a cidade ela aumentou consideravelmente, né? Então, nós temos aí que, antes, na eleição de 2020, eram 30 candidatos
para uma vaga. Agora a gente está com 18 candidatos para uma vaga, né? Espero que o nível melhore. Então, melhora o nível. Ao invés de você colocar vários candidatos, você seleciona os mais preparados, os melhores, e coloca eles nessa disputa aí. Eu acredito que nesse ganho é qualitativo. Enriquecedora a sua participação com a gente, pode ter certeza absoluta, queremos tê-las em outras oportunidades com a gente. Muito obrigado e um bom dia, Érica. Bom dia.